ricamente em vós a palavra de Cristo. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3, do versículo 12 até o 25. Nós vamos estar partilhando essa leitura e logo terminar a leitura aqui, eu vou estar compartilhando no grupo do WhatsApp para que você possa também desfrutar na leitura na sua casa, para que no dia da célula você esteja afiado. Até mesmo, pastor, gostaria de entender isso aqui, eu vi isso ou aquilo outro, poxa, isso foi bacana, isso foi legal, eu entendi isso, Deus falou comigo em determinada situação. Justamente a gente vai compartilhar para que os irmãos tenham esse acesso para obter vida de Deus. Diz assim a palavra de Deus, Colossenses 3,12, a seguir: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santo e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha um motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, hábita em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo. Sedes agradecidos, e habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, em palavra, em ação, fazei-o em nome do Senhor, dando graças a Deus. 18. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Maridos, amai as vossas esposas e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei os vossos pais. Fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo o vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor recompensa ou a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Ele está dizendo aqui, irmão, nisto não há acepção de pessoas. Ele está falando de acerto dentro do relacionamento, dentro do âmbito cristão. Nisso não há acepção de pessoas. Todos vão passar por esse crivo. Amém? Eu tenho pedido, Deus, nesses dias, incessantemente, que esses ensinamentos que nós temos dado aqui, colocado aqui, ele venha habitar no seu coração. E ele venha fazer com que você enxergue Cristo, unicamente Cristo. Não o pastor Danilo, não o jeito, a postura, mas que você possa ver Cristo. Porque quando a gente olha para Cristo, a nossa vida muda. Amém? E eu tenho falado para o Senhor, Senhor, guarda a minha vida, para que esses irmãos eles venham enxergar a tua palavra, a tua vontade, o teu querer, que o Senhor tem uma obra na vida deles, que o Senhor tem algo a fazer na vida deles, e que nós, ó Deus, nós não podemos ficar de fora do teu projeto, nós não podemos anular o que o Senhor tem para manifestar em nós. Por quê, irmão? Porque a igreja é o corpo de Cristo, amém? A igreja, ela é a presença de Cristo aqui na terra, amém? Então, uma vez que a igreja, ela é o corpo de Cristo, a família é o corpo de Cristo, eu preciso aprender a conviver com aquilo que faz parte do meu corpo, amém, irmãos? Então, assim sucessivamente. Hoje nós vamos compartilhar a palavra do Senhor, E o primeiro ponto que eu quero colocar aqui é cultivando as virtudes doadas por Cristo à sua igreja. Amém? Cultivando as virtudes doadas por Cristo à sua igreja. Essa é a terceira parte do capítulo, de se revestir
como eleito de Deus, santos e amados. Em seguida, né, ele vem classificando essas características. Colossenses 3,12 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, eleitos, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, bondade, de humildade, mansidão e longanimidade. Irmãos, olha só que maravilha. O apóstolo Paulo, ele traz uma palavra aos irmãos e ele diz assim: olha, eu preciso que vocês se vistam de santidade, de eleição, né? Vocês precisam entender que vocês foram eleitos, que vocês foram santificados e que vocês podem trabalhar as pessoas também com misericórdia, né? Isso daí, irmão, é um desafio, né? Por que é um desafio? Porque muitas das vezes nós falamos coisas para os nossos irmãos que não éramos para falar, né? Olha, irmãos, nós precisamos ter aquele sentimento afetuoso, né? Despertar afeto nas pessoas, um coração nobre, um coração humilde, um coração ensinável. Nós precisamos ter e dar. Amém? Há pessoas que elas, quando estão diante de um problema, ela não se veste de Cristo, ela não se veste de eleição, ela não consegue se vestir de mansidão, de misericórdia, ela se veste do velho homem. E o velho homem, irmão, já está morto. O velho homem não vai fazer nada de bom. E nada que o velho homem fizer vai produzir alguma coisa. Me lembrei agora de uma história que eu sempre conto. Acredito que já contei umas 5 vezes essa história, que um determinado rei, ele ia entrar numa guerra com um outro reinado. E lá nesse reinado, o exército era maior, né? O exército estava mais preparado, mas o exército que era menor, eles estavam encorajados, fortalecidos. Aí o problema aconteceu foi que o rei, ele ficou com tanto medo que ele chegou a infartar. Ele morreu. E quando um povo ia para uma guerra, o primeiro a desfilar na frente do exército era o rei. E os 2 homens que estavam do lado desse rei, os 2 generais, falaram: nós vamos amarrar ele numa estaca, vamos preparar a carruagem dele, vamos amarrar ele na carruagem e vamos deixar ele em pé, vamos vestir ele, vamos deixar uma estaca segurando a mão dele para cima, e você segura do outro lado com a espada. Muito bem. Fizeram assim, e o rei morto chegou na frente do seu batalhão, desfilou ali com a mão erguida, e o outro general segurando a outra mão, balançando para ficar livre, e o outro guerreiro que estava do outro lado com a espada na mão, e o povo ficaram afogueados, foram para a guerra e ganharam a guerra, né? Se o povo soubesse que ele estava morto, eles teriam perdido a guerra. O que eu quero dizer com isso? Que o velho homem está morto, amém? Mas vira e mexe, o velho homem está com a mãozinha levantada. Se você der vaga, ele te mata espiritualmente. Se você não atentar, essa velha natureza, ela pode destruir muita coisa. E o apóstolo Paulo, ele fala aqui nessa carta que é importantíssimo nós estarmos o quê, irmão? Revestidos como eleitos de Deus e amados. Irmãos, essa questão de estar revestido, né, de sentimento afetuoso, é muito importante. O amor de Deus, ele revela brandura. Nós precisamos ser brandos. Aqui na nossa cidade maravilhosa, amém? É nossa porque nós estamos aqui, Deus nos deu ela, amém? Quando eu cheguei aqui, eu percebi uma coisa: o povo daqui de Santarém é um povo truculento. Não é que eles são ignorantes, estúpidos, não. É que eles são desconfiados, por assim dizer. Então, dificilmente você vai encontrar alguém
lhe tratando bem, a não ser que você ganhe a confiança dela, né? Então eles estão assim meio que truculentos, por assim dizer, desconfiados, né? Você pergunta uma coisa, já está ali aquela desconfiança. Então, nós precisamos entender que os costumes que nós temos, eles não podem ser maior do que o propósito de Deus na nossa vida. Amém? Isso eu falo em todos os aspectos. O costume que nós temos, a maneira de nós sermos, não pode ser maior do que as coisas que são importantes para nós. Seja ignorância, seja estupidez, seja lá o que for. Paulo, ele deixa claro que nós temos que nos revestir do amor, revestir. Nós fomos revestidos de Cristo. Não é eu que tenho que aparecer, é Cristo. Quando você veste uma farda, né? Você vai aqui é uma principal. Se você parar aí na frente aí, com um apito na mão e apitar para o ônibus parar, ele vai lhe matar, porque você não está adequadamente vestido de autoridade. Amém? Se você pegar uma roupa do Detran, vestir ela, colocar ali o boné, aquela roupa ali, aquele apito, você vai apitar ao longe aquele ônibus, aquele carro, seja lá o que for, ele vai parar. Por quê, irmão? Porque você está vestido de autoridade. Você está vestido e mostrando para aquela pessoa que você está representando a liderança dessa cidade. Amém? Mas esse mesmo cidadão, ele pode terminar o trabalho dele, tirar a sua vestimenta e ir para a rua. Sim ou não? Ele apitar no meio da rua, o que vai acontecer com ele? Sem o fardamento adequado? Vai atropelar ele vai morrer. Da mesma forma, o apóstolo Paulo está dizendo claramente para nós: eu preciso que vocês se revistam de Cristo, se revistam como eleito, se revistam como pessoas que receberam o amor, se revistam como pessoas que receberam a misericórdia, o perdão. Eu preciso que vocês se revistam do novo homem, de Cristo, é que vestistes. Amém? A gente sabe que Adão, quando pecou lá no Jardim do Éden, ele andava nu. Ele não tinha ciência do que era nudez, como os animais assim o são. Mas quando ele pecou e ele viu que estava nu, ele se vestiu de folha de figueira. A folha de figueira secava e quando secava tinha que fazer outra. Quando Deus, na virada do dia, olhou, chegou e falou: Adão, onde é que você está, Adão? Ele fala: Senhor, eu estava nu e fiquei com vergonha e me escondi de ti. Quem te fez saber que você estava nu? Ele disse: é a mulher que tu me deu, comeu do fruto, a cobra enganou ela, e ela me deu e eu comi, e assim sucessivamente. E o Senhor, então, vestiu ele de quê? De pele, de uma roupa de pele de animal. A gente sabe que esse animal é o Cordeiro de Cristo. Adão, então, para viver o restante da sua vida, ele teve que viver se vestindo de cordeiro, de maneira que quando Satanás viu Adão e Eva, eles viram um cordeiro de longe, uma roupa de cordeiro. Amém? Uma roupa de cordeiro. E existe uma diferença entre a roupa de cordeiro e a roupa de figueira. A roupa de figueira, aquilo que cobria a nudez de figueira, aquela folha, ela seca, e ela se rasgava toda. Você vê a palha da bananeira, ela seca, né? E outro tipo de palha. Mas o fato é que quando nós nos vestimos do nosso eu, até parece bonito, o sucesso que nós temos, as coisas que conquistamos, tudo é bom, mas seca, isso seca, e a gente precisa de alguma coisa nova, sempre para estar o quê? Alimentando a nossa alma. Eu vou comprar uma casa, eu vou comprar 2 casas, eu vou comprar 10 casas. Agora eu vou viajar para tal lugar. E aquela alegria, ela é passageira. Mas Cristo é a roupa que nunca enjoa. É a roupa que nunca te deixa triste. Então Deus olhou e disse: Adão, vou te dar uma roupa. A roupa de Adão era a roupa do Cordeiro de Deus que vestiu ele. Nunca mais Adão precisou procurar uma outra roupa. Isso fala muitas das vezes de pessoas que andam nessa ansiedade de ter um prazer, uma alegria passageira, mas nós precisamos de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele deixa claro:
eu preciso que vocês se revistam de Cristo, de santidade. Vocês foram eleitos, vocês foram chamados. Então, a vida de um cristão, de um vencedor que se apoderou da palavra de Deus no seu coração, deve ser de tratar os seus irmãos com alegria, não com malignidade, aspereza ou até mesmo de ignorância. Devemos nos esforçar para entender a real situação de cada irmão que a gente possa ter, amém? Uma outra coisa, irmãos, às vezes a gente está num grupo e aquela pessoa ela fala assim: pastor, eu sou assim, eu falo na cara mesmo. Outros dizem: eu não levo desaforo para casa. Outros dizem: eu prefiro falar na tua cara do que falar pela costa, né? Outros preferem virar a costa e sair falando. Mas isso daí não é revestimento de Cristo. Isso é revestimento do velho homem, que somos nós. Amém? Essa natureza, ela não tem autoridade. É uma roupa comum, de um homem comum, de que não tem determinada autoridade espiritual. Mas quando nós nos vestimos de Cristo nós olhamos para nós e não enxergamos mais nós mesmos. Nós enxergamos agora Cristo em nós. Então eu represento Cristo na terra, amém? Eu represento Cristo na terra. Então aonde eu for, eu preciso representar Cristo na minha vida. Olha, eu sou um pastor. Então por onde eu for, eu preciso entender, eu sou um pastor. Mas nem todas as pessoas eu vou tratar como pastor. Por quê? Porque vai chegar a hora que é um cliente, vai chegar uma outra hora que eu vou estar como pai, vai chegar uma outra hora que eu vou estar como um marido, vai chegar uma outra hora que eu vou estar como um irmão, outra hora eu vou ter que estar como pastor. Pastor, o senhor é um homem falso? Não, não é. Eu preciso entender em que condição eu vou estar, em que situação eu vou estar. Mas o que Paulo fala é que a vida de Cristo saturou, e que tomou conta da vida dele. Então, daqui a pouco, em todos os aspectos, Paulo, ele representa Cristo. Ele age como Cristo, fala como Cristo, porque ele deixou Cristo tomar a vida dele. Semana passada nós falamos, lá em Gálatas, né? Capítulo 2, pois agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu vivo na carne, vivo pela fé, por meio daquele que me amou, Jesus Cristo. Amém? Filipenses 1:21 já diz: o viver para mim agora é Cristo, né? E a morte? A morte é lucro. Então, quando nós ainda falamos, tratamos os nossos irmãos, os nossos cônjuges, como aquele homem antigo, nós não estamos revestindo. Por isso que Paulo, ele ganha um tempo dizendo, incessantemente, eu vou repetir, eu vou falar inúmeras vezes, até que você venha a entender como é que eu quero que você ande, como é que Deus quer que você represente o Senhor, revestindo-vos como santos, como eleitos de Deus, como amados de Deus. Aí ele vem trazendo as classificações, que nós vamos abandonar o quê? A ira. A palavra revestir, no grego, ela tem um significado interessante. Olha só, a definição e a tradução é endo, no sentido de entrar em uma veste, entrar em uma roupa. Essa palavra revestir significa vestir-se de uma roupa. Uma vez eu falei, acho que de Efésios, capítulo 6, se não me falha a memória. Lá fala das armaduras de Deus, né? Então, os homens antigos, eles pegavam aquelas couraças, né? E colocavam elas aqui e amarravam. Só que as couraças, elas tinham um tanque todo definido, né? A barriguinha toda detalhada, né? Aí quando tirava a barriga, caía, era uma tristeza. Mas quando colocava aquela couraça e apertava a cinta aqui, o homem ficava bem presença, né? Ficava que nem dos homens dos 300 daquele filme lá. Mas quando o inimigo olhava e dizia, esses caras estão preparados, estão prontos para a guerra, né? Então assim,
Por quê? Porque a armadura mostrava quem ele era. Assim somos nós. Quando nós nos vestimos de Cristo, essa armadura, ela traz para nós a posição de Cristo, que Cristo conquistou. A batalha que Cristo venceu, elas passam a ser a nossa marca. Paulo mesmo fala assim, pelo que carrego em meu corpo, o quê? As marcas de Cristo. Qual é a marca de Cristo, irmão? É perdoar, é amar, é ser longânimo, é ser benigno, é ser alguém que perdoa, mas é também ser uma pessoa que corrige, é uma pessoa que tem uma postura para com Deus, para com os homens. Por quê? Porque ele agora é a representação de Cristo na terra. Amém? Então aqui, Romanos 13:14 diz assim, revesti-vos do Senhor, Jesus Cristo, e nada disponheis para a carne no tocante à sua concupiscência. Romanos 13:14, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponheis para a carne. Uma vez que eu me visto de Cristo, eu não dou lugar para a minha carne. A minha carne, ela vai começar a receber tratamento, ela vai começar a receber transformação. Por quê, pastor? Por quê, irmão? Porque agora Cristo está operando na minha vida, está transformando a minha vida, e coisas vão ter que sair do nosso corpo. Naturezas velhas vão ter que sair. Sentimentos errados vão ter que sair. O nosso corpo ele vai começar a tomar um horizonte mais claro. Renúncias virão, né? Coisas que precisam ser arrancadas de nós. Causará tristeza, talvez, em você. Mas o fato é que o Senhor é quem está trabalhando em nós. Amém? Me lembro que no passado, muitos anos atrás, eu jogava bola. Acredite, um dia eu joguei bola na minha vida. Aí eu me lembro que a gente fazia um futebol com todos os homens lá no Salesiano. Me lembro disso. E eu era tão ruim, irmão, tão ruim no futebol, que quando eu fazia o gol, até os adversários comemoravam comigo. Para você ter uma ideia de como é que era a situação. E eles gostavam de brincar comigo porque eles gostavam de rir, na verdade, da minha cara. Então, enfim, mas eu gostava de estar ali, que para mim era muito bacana, muito legal. E um dia eu fui para um sítio, já depois de muitos anos, nós fomos para um sítio, eu não me lembro se era tipo um banho, que a gente estava comemorando uma confraternização da igreja. E eu estava na beira do campo, os irmãos, vamos lá, pastor, e tal, aquele negócio todo. E o Senhor falou para mim no meu espírito, na beira do campo, acabou. Acabou. É pecado, irmão, jogar bola? Não, não é. Mas para mim o Senhor falou assim, acabou. Eu confesso para você que eu fiquei meio triste. E aí eu peguei ali aquele sapato, que não era chuteira, peguei ali meu tênis, fui embora para o caminho, e o Senhor falou, isso já não é mais para você. Encerrou aqui. E nunca mais, de lá para cá, eu tive esse tipo de comunhão. Mas eu também não cheguei na beira do campo e disse, irmãos, eu quero falar algo para vocês hoje. Deus acabou de me falar que jogar bola não é bom. Porque o Senhor, Ele estava falando, era comigo. Não era com os irmãos, amém? Era comigo. Então o Senhor estava me separando para algo a mais. Então eu entendi. Sabe, tem coisas que quem tem irmãos, sabe que tem filhos, determinados filhos, que não pode fazer determinada coisa. E os outros ficam chateados. Mas quem geralmente fica chateado é o que foi separado. E os outros estão brincando, por que eu não vou brincar? Não, eu entendi, o Senhor estava me chamando. Quando a gente começa a se revestir de Cristo, né? O Senhor ele começa a nos separar gradativamente. Sabe, irmãos, eu sei que talvez você esteja lutando em alguma situação difícil da sua vida, da sua carne, que você luta e vive caindo, que você luta e vive fraquejando naquele lugar. Mas eu quero lhe dizer algo, vai chegar a hora, o momento, em que o Senhor ele vai tocar em você. Ele vai chegar, ele vai falar.
e a sua vida vai mudar. A nossa transformação, ela não pode ser por boca de homem. A transformação que vem do Senhor, ela opera no nosso espírito. Mas quando o Senhor falar com você, escute e siga a direção. Porque será difícil para você se não seguir. E eu não estou falando de lei, não. Eu estou falando de viver no espírito. No Senhor te chama para algo, amigo, você pode correr para onde você quiser, Ele vai te achar. Os propósitos de Deus vão te encontrar. As estruturas vão afunilar, os caminhos vão chegar ali no momento em que você vai ter que se render ao Senhor, porque o Senhor vai te chamar. Amém? Então, quando nós nos revestimos de Cristo, nós deixamos Cristo viver em nós. Amém? Revesti-vos como eleitos do Senhor. Aleluia. O segundo ponto que eu quero colocar aqui é a paz de Cristo seja árbitro sobre vós. Colossenses 3:15 diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha um motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado a um só corpo, a um só corpo, e sedes agradecido. Amém? O apóstolo Paulo, ele chega a afirmar que o amor deve estar acima de qualquer coisa, pois ele é o vínculo da perfeição. Então, antes de tomarmos uma decisão a respeito dos nossos irmãos, nós precisamos seguir a direção do amor. Não é uma questão de você ser uma pessoa amável ou não. Lembre-se, você está vestido de eleição, santidade, amor. Não se trata de você ter ou não amor, saber ou não saber tratar a pessoa. Não se trata de você ser uma boa pessoa ou não se trata de você ser duro, áspero ou não. Isso é uma natureza sua. Eu volto a dizer que o que o apóstolo Paulo está pedindo aqui aos irmãos é para que eles se revistam de Cristo. E em Cristo eles terão a capacidade de não ser duros, brutos, ignorantes, aqueles que não perdoam ninguém. Entendeu? Em Cristo nós podemos. Sem Cristo nós não perdoamos. Em Cristo nós temos a capacidade sim de ir aos pés do Senhor e Ele liberar essa capacidade para nós, Ele curar o nosso coração para que essa pessoa, esse irmão, essa irmã, esse cônjuge seja alcançado pela graça. O apóstolo Paulo, ele deixa clara essa questão. Uma das coisas que o diabo, ele é mestre em fazer é bagunçar a cabeça dos filhos de Deus, irmãos. Isso é fato. Todas as vezes que nós temos demanda uns com os outros, nós sempre faremos questão de apresentar quem nós somos. Quando nós temos demanda com alguém, sempre falamos, não, comigo é assim o negócio. Sempre nós queremos fazer questão de que as pessoas saibam quem nós somos naquela situação. Você não me conhece, você não sabe quem eu sou. Se você fizer isso, você não tem ideia. Sabe, isso é o velho homem. Isso mostra o quanto precisamos nos vestir de Cristo. Ah, pastor, isso é errado? Não, não é errado. A gente só precisa orar, pedir para o Senhor tratar conosco, tratar com a nossa natureza. Sabe, irmãos, tem horas que eu oro ao Senhor, eu tenho minhas dificuldades, apesar de ser um pastor, de estar aqui, existem coisas da minha vida que precisam mudar. Eu reconheço isso, eu oro, eu vou aos pés do Senhor, eu choro. Eu tenho meus momentos com Deus. E Ele, que me escuta em secreto, me responde em secreto. Sabe, irmão, a sua experiência não é a experiência do irmão. Você não tem que fazer da sua experiência a experiência dos outros. Irmãos, isso é muito ruim na vida da igreja. O pai, ele se relaciona com o filho, com cada filho, ele tem um relacionamento diferente. Assim deveríamos ser nós. Às vezes tem irmãos que querem ter experiência que aquele irmão tem, mas não procura desenvolver relacionamento com Deus. Não procura buscar um relacionamento mais profundo com Deus. Ele quer a experiência dos outros. Ele quer ter, como eu acho que eu falei aqui, eu não me lembro, acho que eu falei do carro aqui, não foi? Ou não? A irmã que deu Fusca,
que deu um carro lá e ganhou outro, não me lembro. Foi na palavra ou foi num aviso, não foi? Foi num aviso. A irmã, ela pegou, ela estava no culto lá em Goiânia, não me falha a memória, e o Senhor tocou no coração dela. E ela ofertou o carro, não me falha a memória, um Uno, Fiat Uno Mille. E amém. Deus tocou no coração da irmã, parece que uns 30, 60 dias depois, ela teve um sorteio e ela ganhou um carro novo, zero. O parasita do irmão, que estava do lado, que tinha visto, disse, uau, vou dar meu carro também. Vou dar meu carro, vou dar para o Senhor, e o Senhor vai me dar outro. Ficou a pé por anos, até ele comprar. Ficou chateado com Deus, mas a experiência que Deus tinha com aquela mulher era diferente que ele ia ter com ela. Com aquele. Às vezes nós queremos tomar a experiência dos outros para a nossa. Nós precisamos de ir aos pés do Senhor. Você precisa ir aos pés do Senhor. Eu posso orar por você, amém? Posso, Deus me capacitou para isso. Deus me chamou para isso, para orar, interceder por você. Mas o que o Senhor quer, não é que Ele quer que eu seja um filho mais velho, diga, olha, o fulano, Senhor. O Senhor quer se aproximar de você, quer ser alguém com você, amalgamar cada vez mais e mais, desenvolver a intimidade, a sua intimidade com Deus, a sua vida com Deus, na sua oração, na sua maneira de orar, na sua maneira de fazer a petição, sabe? Você precisa falar é para Deus quem você é, não para o seu irmão. Olha, Senhor, quando nós vamos aos pés do Senhor, Senhor ainda tem essa situação aqui, a gente vê Paulo, né, falando ali, orando, inúmeras vezes, fala, Senhor, arranca esse espinho de mim, Senhor, enviado de Satanás, vem e me esbofeteia, Senhor, até quando isso? E o Senhor fala para ele, Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas por que o Senhor estava falando aquilo para ele? Porque ele estava desenvolvendo comunhão, estava desenvolvendo vida com Deus, estava desenvolvendo vida de oração. Irmão, vocês não têm ideia de como vocês vão prosperar. Quando vocês começarem a desenvolver vocês com Deus, a vida de oração de vocês. Pastor, mas eu não oro muito. Mas ore 10 segundos. Daqui a pouco é 1 minuto. Daqui a pouco é 1 hora. Sabe, íntimo de Deus não é aquele que fala 10, 20 horas, não. Íntimo de Deus é aquele que sente o coração de Deus. Intimidade fala de sentir a necessidade um do outro. Isso é intimidade. Quando você ora e permite Deus falar no seu coração, as coisas ganham dimensão. E muitas das vezes nós deixamos com que Satanás venha nos embaraçar. Esse irmão não sabe quem eu sou. Aquele irmão não sabe quem eu sou. Por que esse irmão está falando de mim? Por que aquela irmã está falando de mim? Por que determinada situação está acontecendo comigo? Porque quando chegar a minha vez, quando chegar a minha hora, o pau vai quebrar. Eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém. E isso, aquilo, outro. Paulo está dizendo, irmãos, você tem que se revestir de humildade. Você tem que perdoar, aleluia, mutuamente. Você tem que deixar o Senhor viver a sua vida, o Senhor viver a sua história. Quando alguém chegar com você e ver você tomando uma outra atitude, ele vai dizer, foi o fulano que fez isso? Sim, foi o fulano. Eu não acredito, porque fulano não é assim. Fulano é assim. Dá um boi para entrar numa briga e uma boiada para não sair dela. Aquele dali é bruto. Pois é, fulano, tu acredita? Essa pessoa perdoou. Perdoou, aí ele vai dizer assim, só Jesus. A glória vai para ele ou vai para Jesus? Para Jesus. Vai dizer, só Jesus para fazer o negócio desse. Por quê? Porque de fato, ele entendeu que ele mesmo não pode vencer, mas que o Senhor, vivendo a vida dele, pode fazer ele vencer, pode fazer ele avançar, pode fazer ele crescer. E isso é divino, irmão. Então nós precisamos permitir que o Senhor seja árbitro no nosso coração, né? Recebemos o perdão dele, amém? Por que não poderemos perdoar o nosso irmão se Jesus nos perdoou? Como posso ter ira da minha própria perna se ela está no meu corpo? Como é que eu vou ter ódio do meu braço se ele está no meu próprio corpo? Eu vou rejeitar o funcionamento do meu braço
Por que Paulo ele fala assim, vós todos sois corpo do Senhor? Paulo ele sempre traz o problema para dentro do corpo de Cristo. Nunca para fora, sempre para dentro. Porque dentro do corpo de Cristo o problema tem solução. Fora do corpo de Cristo tem morte. Ele fala, meus irmãos, vocês são irmãos. Vocês fazem parte do mesmo corpo. Cristo é a cabeça. Sabe, irmãos, eu não quero denegrir de maneira nenhuma a imagem da igreja, porque ela é santificada. Mas às vezes eu fico me pensando se às vezes tem parte da igreja que tem derrame. Cristo manda fazer o braço levantar e o braço não levanta. Um corpo com derrame, só o cérebro funciona. Manda a informação, o braço não levanta, a perna não levanta, o dedo não se mexe. Por quê? Porque Cristo é a cabeça do corpo. Mas nós que estamos dentro do corpo, precisamos também estar na mesma sintonia. Na mesma sintonia, nossos olhos piscam com perfeição. O dedinho do pé, se você mexer, ele só mexe porque o cérebro manda. Como é bom esse exemplo que Paulo traz. Nós somos o corpo de Cristo. Amém. Eu não posso ter raiva da minha perna direita porque eu vou precisar dela. Eu não posso ter raiva da minha unha porque eu tenho que coçar aqui o rosto. Porque eu tenho que escrever alguma coisa, porque eu tenho que mexer uma colher. O Senhor está dizendo, vocês são corpo de Cristo. Vocês todos estão no corpo de Cristo. E no corpo de Cristo vocês serão o quê? Ajustados. Todo corpo estranho vai ser o quê? Jogado para fora. Não é assim? Todo corpo estranho dentro do nosso corpo, daqui a pouco ele vai brotar, ele vai ser jogado para fora. Então tem muitas coisas dentro de nós que não é do corpo de Cristo. Amém? Prostituição, avareza, mentira, ignorância, ódio, né? Tudo isso não está no corpo de Cristo, mas dentro do corpo de Cristo, dentro do funcionamento do corpo de Cristo, ele vai começar a brotar. E ele vai expelir. As toxinas vão ser jogadas fora, os espinhos vão ser jogados fora, as coisas serão arrancadas, porque você está no corpo de Cristo, você está revestido de Cristo. Irmão, ainda é errado, eu quero estar no corpo de Cristo. Mas tem irmão que erra e quer ir para fora. Pastor, eu não mereço. Hoje mesmo, recebi a ligação de um irmão. Pastor, me perdoe. Me perdoe porque eu estou fora da igreja. Eu estou no mundo. Eu estou vivendo assim. Irmão, você não é do mundo. Você está fora porque quer. Mas você não é do mundo. Você é de Cristo. Você pertence a Cristo. Deus tem uma obra na tua vida. Mas você só receberá a transformação dentro da vida da igreja. Dentro da vida. Ah, pastor, mas o senhor não sabe como a igreja é. Mas a igreja é um grupo de pessoas deformadas e elas estão entrando na conformidade do corpo de Cristo, na forma de Cristo. Deus está amalgamando, Deus está agilizando, Deus está trabalhando em nós. É dentro do corpo de Cristo que essas coisas imundas vão sair fora. Amém. Não existe eu ser transformado lá na minha casa assistindo culto online. Glória a Deus. Não existe, irmão. Nós precisamos estar no corpo. Precisamos orar no corpo. Precisamos Aleluia. cantar no corpo. Precisamos ali estar tendo comunhão no corpo de Cristo. Amém? Assim como nós temos comunhão com o mundo, porque querendo ou não, nós vivemos nesse mundo, nós andamos, conversamos com autoridades, com todo tipo de pessoas, mas nossa comunhão de crescimento espiritual é dentro da vida da igreja. Entende? Não existe crescimento fora do corpo da igreja. Tem irmãos que têm 10 anos que não congrega. É um crente especial. Por que é um crente especial? Porque ele não consegue se alimentar sozinho. O que é uma criança especial? Ela tem 20 anos, 30 anos, mas a mentalidade é de criança. Não aprendeu a andar sozinho, não aprendeu a comer sozinho, não aprendeu. Por quê? Porque não estava vinculado ao corpo de Cristo. Nós precisamos crescer o crescimento que vem de Deus. Nós precisamos estar envolvidos naquilo que o Senhor ama, no propósito que Deus tem para nós. E essa carta, ela fala exatamente disso. Olha só,
Como posso ter ira da minha própria perna, né? Como posso odiar a minha mão, né? Se ela faz parte do corpo. O Senhor nos colocou no viver da igreja, que é o seu corpo. Portanto, pare de ser criança. Tenha atitude de um filho amadurecido. Decida ver seu irmão, o Cristo crucificado. 1 Coríntios 2:2 fala isso, que Paulo foi lá e disse: quando eu vim ter com vocês, eu decidi nada saber a não ser o Cristo crucificado. É uma questão de decisão. Em vez de ficar com birra, seja agradecido pelo perdão que você recebeu gratuitamente do Senhor. Nós precisamos, aleluia, orar para o Senhor arrancar essas coisas. Às vezes nós não queremos perdoar um irmão, mas nós recebemos o perdão. Não damos, mas recebemos. Queremos o perdão, mas não damos àqueles que necessitam. Queremos milagre para nós, mas não queremos ser um canal de milagre para outros. Queremos prosperar, mas não queremos ser um canal para que outros prosperem. Por quê? Porque não há crescimento fora do corpo de Cristo. Precisamos ser agradecidos. Obrigado, Senhor. Eu era um lixo. Era para mim estar indo para o inferno. Em estado terminal. A minha existência não era para ser absolutamente nada. Mas o Senhor me amou. O Senhor perdoou a minha vida. O Senhor transformou a minha história. Por que eu não vou perdoar um irmão? Por que eu não vou direcionar a palavra de Deus a um irmão? Por que eu não posso orar pelo irmão que está enfraquecido? Por que eu não posso ajudar esse irmão que está precisando? Porque eu estou sendo ingrato. Ingratidão, irmãos, é uma coisa muito, muito fina. Eu estava conversando, esses dias mesmo, eu estava falando, o Senhor, Ele é o dono da nossa vida, amém? Mas de todos os inimigos de Deus, de todos os deuses, o Senhor classificou somente um, também como Senhor, que é o dinheiro. O Senhor fala lá em Mateus 6, Ele diz, não podeis servir a dois senhores. Ou há de servir um e aborrecer o outro, não é assim? Aí depois ele fala, não podeis servir a Deus e às riquezas. O Senhor está falando, Ele não está dizendo, você não pode ter riqueza. Ele está dizendo, você não pode servir a riqueza. A riqueza é que tem que servir você. Você é senhor de você. E o Senhor Jesus é senhor sobre a sua vida. Ele está dizendo que tudo que Ele colocar na tua mão é para você governar, não para ser governado. E isso fala de gratidão. Deu-me voltar o meu tempo para aquele que me agraciou. Porque nu nós viemos do ventre da nossa mãe. E nu nós vamos voltar para debaixo da terra. Nada é nosso. Mas o Senhor, Ele está dizendo que essas coisas, elas não podem tomar conta da nossa vida, da nossa história. Devemos ser o quê? Agradecidos. Obrigado, Senhor, porque eu não merecia, mas o Senhor me abençoou. O Senhor me deu. O Senhor me prosperou. O Senhor me fez vencer. Em alguma parte da minha vida eu me tornei um vencedor. E a palavra de Deus aqui, no terceiro ponto, ele fecha com a família. E esse é o ponto, né? O apóstolo Paulo, ele fala dos deveres da família. Ele começa pela esposa, que a mesma deve ser o quê? Submissa ao marido como convém ao Senhor. A palavra convém, no grego, é aneco. Igualar, chegar, alcançar, referir-se ao que é direito. Aneco, né? Então, infelizmente, hoje nós estamos vivendo num mundo onde se tem propagado o feminismo. É uma visão satânica que veio para destruir as mulheres, no contexto geral, né? Quero deixar claro que, irmãos, que eu não sou contra uma mulher trabalhar, que eu não sou contra uma mulher ter autoridade, mas Paulo, ele está falando aqui dentro do casamento. Ele não está falando de nada além do casamento. Ele está dizendo que a mulher, ela deve o quê? O quê, irmãos? Ela deve o quê? Ela deve ser submissa, né? Ela deve estar ali
entregue ao seu esposo, né? E a palavra correta é convém, como convém ao Senhor, como o Senhor quer. O que o Senhor quer? Quer arrancar a autoridade da mulher? Dentro do casamento, a mulher é feminina. Dentro do casamento, a mulher é submissa. Dentro do casamento, a mulher ela deve aos pés do Senhor, porque só o homem é convencido por Deus. O homem é cabeça dura. O homem ele não gosta de muita conversa. O homem é um negócio que nós vamos já tocar no assunto. Mas a mulher sábia, ela vai aos pés do Senhor. Eu sempre digo aqui, irmãos, sabedoria aos pés do Senhor. Pastor, mas o meu esposo me manda fazer isso, aquilo, outro. Acredite, Deus é quem vai te recompensar. Sabe, irmão, é doído. Mas é Deus que vai recompensar a mulher. Não é o homem. É Deus quem vai recompensar a mulher. E eu ainda digo mais ainda. Vai chegar a hora, o momento que esse cara ele vai enxergar muitas coisas. Né? Existem princípios e princípios e princípios de autoridade, mas o Senhor, aqui pela vida do apóstolo Paulo, ele está deixando claro que a mulher, nesse caso, ela deve se vestir de Cristo. Amém? Ela deve se vestir de Cristo. Porque no final dessa leitura, desse capítulo, você vê que o Senhor ele fala da mulher, fala do homem, fala dos filhos, e fala até dos empregados. Mas ele deixa claro que tudo que você está fazendo, quer no aspecto de pai, de filho, de marido, de esposa, de esposo, o Senhor é quem vai recompensar. Ele traz essa resposta com muita clareza para nós. Mas o problema é que a gente quer tirar o revestimento de Cristo e responder às situações tudo com a nossa velha roupa, a nossa velha natureza. E fazendo isso, não tem glamour espiritual, não tem glória espiritual, não tem crescimento espiritual. Amém? Olha só aqui, irmãos. Submeter-se ao marido. Fala de uma análise clínica. Por exemplo, eu sei que meu esposo eu sei o que ele faz, eu sei que ele não merece, por isso é que eu não vou fazer determinadas coisas. De fato, quando a mulher ela sabe do erro do marido, ela sabe da dificuldade do marido, se torna muito difícil para a mulher se submeter. Muito difícil. Isso daí é o operar da cruz. É o operar da cruz. Porque servir alguém que merece, irmão, é fácil. Honrar alguém que merece é fácil, amém? Mas você servir alguém que não merece, colega, aí é que está o negócio, né? É um negócio sério, mas a palavra do Senhor deixa claro, a mulher tem galardão. A mulher recebe galardão. Me lembro de uma história bem antiga, lá no começo da minha convenção, e eu ia sempre para a oração, de meio-dia e de 6 da manhã, no prédio lá das antigas, né? E tinha uma irmã, uma senhora do círculo de oração, que o esposo dela bebia muito. Bebia que ele não descia a ladeira, ele rolava a ladeira, né? E ela ali chegava em casa, dava banho no camarada, fazia a comida dele e servia e dormia. Você sabe, com o tempo, ele entregou a vida dele para o Senhor. E um dia ele contou o testemunho, ele disse, irmão, não sei o que essa mulher viu em mim, mas todas as vezes que eu rolava, que eu chegava todo jogado em casa, e meus amigos falavam, rapaz, tu não merece a esposa que tu tem. E eu cheguei à conclusão que eu não merecia mesmo. E eu perguntei para ela por que ela fazia aquilo para mim. E ela disse, foi a surpresa para ele. Ele disse, eu faço para o Senhor. Um dia eu vou receber do Senhor. Mudou, hoje ele é um pastor. Hoje ele serve o Senhor, né? Mas ela recebeu o galardão, né? Ela recebeu o galardão dela. Então, irmãs, não é fácil. Não é fácil para minha esposa submeter a mim. E eu sou pastor. Você quer me conhecer? A pastora Marta lhe fala quem eu sou. A gente falando de nós mesmos é suspeito. Quem sabe quem a gente é a esposa. Ela tem um olhar clínico muito cirúrgico, né? Que tem coisas que a gente faz que nem a gente sabe. Elas é que sabem. Né? Então, de fato,
as mulheres precisam se revestir de Cristo. Diante dessa situação, se revista de Cristo. Deus é a tua justiça. Você vai ver, vai dar certo. Você vai ser uma mulher vencedora para a glória do nome do Senhor. Depois o apóstolo Paulo, ele pula para o homem, né? Ele chega num ponto aqui, é que o marido, ele deve amar a esposa e não a tratar com amargura, não é assim? Mas em Efésios, irmãos, diz que o homem, ele deve dar a própria vida. Eu já preguei muito sobre isso, que o homem, ele deve dar a própria vida e que a mulher, ela deve se submeter. E sempre falava da seguinte maneira, que submeter é mais fácil do que morrer, né? Mas eu acredito que os homens preferem morrer do que tratar a esposa com amargura, porque é uma coisa que a gente não consegue enxergar. Nós homens vemos as coisas de um ponto de vista muito diferente da mulher. E isso deve ser falado, deve ser colocado. Então, o que viria a ser, então, tratar a esposa com amargura? Como é que existe essa situação? Eu orando ali hoje pela manhã, ali fazendo o esboço, eu falei amargura, Senhor, por que tratar a esposa com amargura? Com amargura, amargo, que no corpo deixa a gente mais amargo, e foi o fígado, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho muita experiência com malária. Deus me deu a graça de passar por inúmeras questões de malária que eu nem sei quantas vezes eu peguei. Quantas cruzes eu levei na costa, 3 cruzes de meia cruz, é a pior que tem, meia cruz. E eu me lembro que eu tomava medicamento. E esse medicamento que eu tomava, ele atacava o fígado. Olha só que exemplo o Senhor me levou. Ele atacava o fígado. Então, se eu tomava um café, estava amargo. Se eu tomava um suco, estava amargo. Se eu tomava alguma coisa, era amargo. Nada tinha sabor. Rapaz, ali eu comecei a chorar. Por quê? Porque muitas das vezes, irmão, nós respeitamos a nossa esposa na frente dos amigos. Às vezes nós tratamos com dureza diante das pessoas. Às vezes a gente é estúpido demais, porque a gente acha que mulher não deve se meter em determinada situação. Tem mulher que é muito xereta, de fato, isso é uma verdade. Mas quando você coloca uma situação dessa, trata de uma maneira humilhante na frente de pessoas, você pode dar um buquê de rosas que será amargo. Você pode levar ela para o melhor restaurante. Acredite, ela não vai esquecer do que você fez. Isso vai trazer amargura para dentro dela. E ela vai se sentir muito amarga. A melhor coisa que você pode fazer é pedir perdão. Ou então você pode fazer inconscientemente. Pergunte para ela: o que foi que eu fiz? Me perdoe. E tal. E aí a esposa tem que ter um coração para perdoar. Tem que ter um coração para perdoar. Então, quando um homem, ele atinge uma mulher com determinadas palavras, é como se fosse um soco no fígado, né? Dói. E por mais que você leve para um cruzeiro, você leve para viajar, você compre rosas, compre tudo, não vai dar certo. Vai dar errado e você vai dizer, mas eu faço isso para ela, mas eu faço aquilo outro para ela. E é amargura, irmão. Amargura é um negócio no fígado que deixa as coisas amargas e a gente não consegue dar conta. A melhor coisa é tomar um medicamento para sarar o fígado. Amém? Você começa a sarar o fígado e depois que sara o fígado, qualquer coisa que você der voltará a ter o quê? O sabor. Amém? Voltará a ter o sabor. Então eu peço aos homens, aos irmãos, não a trateis as irmãs com amargura. Que o apóstolo Paulo está falando aqui, que Deus, ele venha nos capacitar, amém? Amém, irmãos? Amém. Ele venha nos capacitar para que a gente possa evitar essas coisas. Pastor, eu não sei, eu confesso para vocês que eu também não sei, mas eu vou orar aos pés do Senhor. E eu vou mostrar hoje, orando. O Senhor me mostrou, me deu esse exemplo, e os meus olhos abriram-se muito. Abriram-se muito, porque eu não conseguia enxergar nesse sentido. Porque tudo para o homem é frescura, né? A mulher já está enjoada e tal. A Bíblia fala que a mulher é o vaso mais frágil, não é assim? Mas a gente precisa avaliar esses pontos.
Às vezes nós saímos, nós não tomamos consciência de como a esposa da gente vai se sentir. Eu confesso que quando eu saio de casa, que eu vou viajar, eu estou com a minha esposa, eu ligo para ela, eu vejo como ela está e vejo como é que os meninos estão. Eu fico muito agoniado, mas existem homens, esposos que não têm essa preocupação, né? Então, a esposa ela pode dizer, meu esposo não me ama mais, ele não liga mais para mim. Isso causa amargura. E mesmo que você tente consertar uma coisa com alguma coisa glamourosa, você não vai conseguir, porque o fígado bateu e tudo vai se tornar amargo, a água fica amarga, tudo fica amargo, e a melhor coisa é você chegar e amar a esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a vida. A igreja não merecia, mas o Senhor deu a vida, e até hoje eu sei que nós não merecemos. Olha, Senhor, tu investiu um preço alto numa coisa que não, entre aspas, não valia a pena, comparado o homem ao universo, que somos nós, mas o Senhor nos amou tanto que deu seu Filho, e Jesus se entregou por nós. Então nós homens precisamos entender esse lado, precisamos adentrar nesse aspecto em oração. Orando, o Senhor vai te mostrar. Orando, o Senhor vai te dar revelação. Faça tudo o que o Senhor ministrar no teu coração, porque eu creio que desses dias em diante o Senhor vai restaurar esse lado em nome de Jesus, né? E também fala dos filhos, que os pais, aí ele pega o pai e a mãe, ele diz, não trateis os vossos filhos, não irriteis os vossos filhos, e não tratei eles com ira, não é assim que a palavra diz? Irmão, irritar o filho é um negócio sério. Às vezes eu já vi mães pedindo para a filha fazer a comida, para a filha lavar a roupa, para a filha varrer a casa, e a mãe, que é a matriarca, ela diz, eu estou ensinando, mas está com a cabeça lá longe. Então isso causa irritação, e aí quando a filha vai para a escola, e aí chega lá e diz, tu não fez o dever? Como é que ela vai fazer o dever? Se o dever que era para ela ter feito, e a filha responder no dever lá, não digo que não tenha que ajudar, tem que ajudar, a filha deve ajudar, tanto a filha como o filho devem ajudar. Como eu também não concordo em o pai chegar e dizer, olha, você vai trabalhar, você vai sustentar essa casa, e eu vou ficar aqui agora. Eu não concordo com isso, eu não concordo. Tem muitos pais que falam assim, bom, meu filho, agora você está trabalhando, eu vou parar, eu quero uma pensão todo mês, metade do seu salário, metade do que você vai ganhar vai ficar comigo agora. Não é assim. Não é assim. Acredite no que eu estou falando. Deus tem muito para te dar, você está cuidando de coisas, sabe, que Deus colocou na terra, Deus capacitou você para gerar seu filho. E a recompensa que você vai receber não é do seu filho, é do Senhor. Por isso que Paulo fala, você vai receber do Senhor. Quando eu faço as coisas para minha esposa, para os meus filhos, meu filho fala assim, pai, o Senhor, eu queria ter assim a paciência que o Senhor tem e tal. Eu digo, meu filho, essa paciência não é minha, essa paciência vem do Senhor, né? Tu pode ter quando casar, Deus vai te dar, mas essa questão não é minha, essa capacidade não é minha. Vocês não estão compreendendo? Essa capacidade não é sua, como não é, irmã, essa capacidade não é sua, irmã. Deus vai te dar, quando você for aos pés do Senhor, Deus vai nos dar, amém? E aí ele fecha o último com o empregado, né? Que o empregado, ele não pode trabalhar só na frente do patrão. Se você é funcionário de alguém, né? Você não pode estar trabalhando só na frente do patrão. Me lembro muito nessa empresa, quando a gente trabalhava, lá vem o patrão, todo mundo pegava, um pegava uma vassoura, o outro pegava um negócio, né? Que a gente sabe bem o que é isso aí. E aí, o que acontece? A pessoa funciona, já, aí um se deita para ali, o outro se joga para ali, não rende, mas o Senhor fala o seguinte, não faça isso, porque você está fazendo isso para o Senhor, eu vou te recompensar. O Senhor está dizendo, eu vou te dar o prêmio, eu vou te recompensar, porque você não está fazendo isso para os homens, você está fazendo isso para quem, irmãos? Para Deus, e Deus é quem vai te recompensar. Essa palavra de hoje, ela está maravilhosa. E eu digo aqui para vocês, irmãos, pastor, o que fazer então diante disso? Guardar ódio no coração? Não.
Amargura? Não. Eu tenho que me revestir de quem, irmãos? De Cristo. Né? Revestir de Cristo, revestir de Cristo. Irmão, eu estou ali no táxi e tem hora que eu me embrulho até com a meia de Cristo. Porque tem hora que você quer ir lá em Júpiter e voltar. Mas você invoca o nome do Senhor. Você invoca o nome do Senhor e você serve. Então fica para nós esse aprendizado. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ficar de pé nessa noite. E